Pessoal do sexto ano, além dos itens grifados no livro, respondidos no livro, além do material que você tem no site bit.ly/Lume História, eu tô fazendo um vídeo para ir mais direto ainda nos pontos importantes para você estudar para essa ava de história do terceiro tri. Então vamos lá, para você ir direto ao ponto, mas isso não deve fazer você deixar de estudar pelos outros pontos, tá bom? Então eu quero que você entenda onde que Roma estava localizada. Eu coloquei uma bota aqui para você lembrar que a Península Itálica lembrava uma grande bota. Se você não está lembrando isso, eu vou te mostrar o mapa aqui. Olha como lembra uma bota chutando uma fatia de pizza. E aí a planície, um lugar plano e baixo, chamava planície do Lácio. É só você lembrar que é como se fosse um laço no joelho da bota. Então a planície do Lácio, tá? Na Península Itálica. Tem um rio aqui no meio que chama Rio Tibre. Não confunda com o Rio Tigre, que era lá da Mesopotâmia. Rio Tibre, com B de bola. E este mar que está aqui no meio de terras é o mar Mediterrâneo, meio de terras, Mediterrâneo, que os romanos deram um apelido para ele. Como eles dominaram as terras que estavam aqui, banhadas por eles, chamaram de Mare Nostrum. É como se eles falassem: ahá, uhu, o Mediterrâneo é nosso. Ahá, uhu, o Mediterrâneo é nosso. Mare Nostrum é o apelido que os romanos deram para o mar Mediterrâneo. Nosso mar. O mar é nosso. Bom? Então, ó. Península Itálica. A península é uma quase ilha. Se a gente cortasse aqui, essa bota virava uma ilha. A planície onde está Roma é a planície do Lácio. É só você lembrar que parece um laço na bota. O rio que está aqui chama Rio Tibre. O mar que banha aqui todas essas terras que está no meio de terras é o mar Mediterrâneo. E eles chamaram de Mare Nostrum, tá bom? Quem deu mais trabalho para os romanos conquistarem foi essa terra aqui chamada Cartago. Não é Catarro, não, é Cartago, que ficava no norte da África. Então, eles chamavam os habitantes daqui de Punis. Foram as guerras púnicas. Depois que eles venceram este povo daqui, eles começaram a conquistar um monte de terras. E sabe por que eles conquistaram um monte de terras? Porque eles tinham uma política baseada em recompensas. Estes soldados aqui romanos, que faziam um formato casco de tartaruga, era famoso, onde com os escudos encavalados, assim, um protegiam os outros, os da frente se protegiam. Eles também se estimulavam muito a conquistar, porque uma parte do que eles conquistassem era dividido entre os soldados. Isso era ótimo para conquistar quando tinha muitas terras para conquistar. Sabe qual foi o problema? Chegou uma hora que do mundo conhecido eles tinham conquistado tudo. E aí não tinha mais terra para conquistar. E aí esses soldados que eram mercenários, não eram soldados patriotas, eram soldados que só trabalhavam em troca de recompensas, chega uma hora que eles desistem de fazer parte do exército. Falam, não tem mais recompensa, então também não vou querer mais fazer parte do exército. E aí quando eles começam a abandonar o exército, não tem quem controle os escravizados, aqueles que foram conquistados pelas guerras. Lembra que os escravizados romanos, eles têm uma característica de serem escravizados de guerra. Uma outra característica é que eles também não vão controlar as revoltas populares. Roma era dividida entre os ricos, os pobres livres e os escravizados por guerra, né? Os ricos eram chamados de patrícios. É só você lembrar. Opa, não é aqui não. Mil desculpas, tá?
Os ricos eram chamados de patrícios, tá? Os pobres eram chamados de plebeus. E os escravizados. Até hoje em dia, quando alguém é muito rico, a gente chama, ô patricinha, né? Muito bem. Para acalmar as revoltas populares, eles tinham o Coliseu, lógico que ele não era quebrado assim no começo, isso foi por ação do tempo. Era uma espécie de estádio, mas não era para ter partida de futebol, não. Era para ter espetáculos de desgraça, como por exemplo pessoas sendo devoradas por leões, normalmente pessoas que os poderosos queriam castigar. Por exemplo, um grupo que eles queriam castigar muito eram os cristãos. Os cristãos eles se recusavam a adorar que o imperador era um deus. Os cristãos eram um grupo perseguido porque eles falavam assim, não, a gente só tem um homem que a gente considera como Deus, que é Jesus. A nossa religião diz que só um homem pode ser considerado Deus. E os imperadores romanos queriam ser considerados deuses. Os cristãos se recusavam a fazer isso e eles eram julgados para serem devorados pelos leões. No final isso vai dar errado porque as pessoas estavam lá e isso servia para não terem mais muitos cristãos, acabavam até ficando com vontade de virarem cristãos, depois falando, caramba, eu achava que minha vida estava ruim, eu não tenho dinheiro para pagar os impostos, eu estou aqui, mas esses caras que estão aí numa situação aparentemente muito pior do que a minha, parece que eles estão calmos e tranquilos, estão aceitando a morte com uma certa tranquilidade. Deixa eu tentar conhecer essa religião deles aí. Então, depois vai ter um imperador chamado Constantino que vai falar assim, olha, não adianta tentar mandar cristão para a morte, vamos transformar a religião cristã em religião oficial, né? Mas isso vai ser no final do império. Outros tipos de espetáculos que tinham eram os combates entre os gladiadores, entre os escravizados, que no final o imperador podia até decidir se um gladiador iria matar o outro, fazendo assim, ou se ia deixar o outro vivo fazendo assim, e daí vem a nossa impressão positiva ou negativa, tá? Então, vamos só voltar ali no resumo para ver se você está sabendo, Edu. Você já sabe a localização, você já sabe que o exército era baseado em recompensas, você já sabe da política do pão e circo para acalmar os plebeus. A gente não falou muito aí sobre os etruscos, gregos, itálicos e latinos formando Roma. Eu quero que vocês saibam um pouquinho, sobre uma lenda que fala sobre a formação de Roma Antiga. A lenda de uma loba que teria amamentado 2 irmãos gêmeos, bebês, crianças, chamado Rômulo e Remo. Eu acho que eu não estou com a imagem aqui agora, mas é uma cena famosa, até no escudo do time do Roma, né? Os bebês embaixo da loba, como se fossem mamar na loba, e isso simboliza principalmente os etruscos e os gregos, que foram os principais formadores. Os etruscos, eles eram mais guerreiros, e eles são simbolizados pela loba. Os gregos simbolizam a cultura humana, eles são simbolizados pelos bebês. A cultura humana, singela, a parte humana. Então, não é que a lenda seja totalmente verdadeira, mas ela tem um simbolismo. A parte da loba significa os etruscos guerreiros mais selvagens, e a loba simboliza a cultura humana mais singela, mais humana, mais guti-guti. Os itálicos trouxeram uma tradição mais de cultura, mais de agricultura, mais de plantação, e os latinos uma tradição mais linguística, tanto é que a língua que nós falamos é derivada do latim, a língua dos povos locais ali, tá? Nas contribuições, a lei romana, né? Até hoje em dia quem vai ser advogado estuda direito romano, dura lex sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é a lei. A arquitetura, principalmente no formato dos arcos, aquedutos, né? Os encanamentos da época, e a língua, como eu bem acabei de falar. Vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Política do pão e circo, distribuir pão, que era o alimento mais barato, e diversão para a população se revoltar.
a questão dos cristãos. Ah, está faltando algo importante, tem uma questão na prova sobre isso. Como os governantes romanos eram autoritários. Então a gente tem aqui o exemplo do Júlio César e do Otávio Augusto. Você já imaginou que uma boa parte dos meses do ano, de setembro em diante, eles indicariam meses que atualmente não correspondem ao número do mês? Por exemplo, o mês setembro, já foi o mês 7. Atualmente ele é o mês 9, né? 8 novembro, 10 embro. Fernando, tá batendo as contas aí. Já bateu. É que um governante chamado Júlio César, no auge do seu autoritarismo, chamou os matemáticos de Roma e falou: como eu sou muito importante, eu preciso que no meio do ano vocês refaçam o calendário e coloquem um mês em minha homenagem. Refaçam os dias aí e façam no meio do ano um mês em minha própria homenagem. Virou o mês de julho. Em espanhol, julho é igual julho, nome, e julho, mês. Depois dele veio Otávio Augusto e falou assim: já tem um mês para o Júlio César, vai ter que ter um mês para mim também. August. August é o mesmo nome para pessoa ou para mês em inglês. O mês de agosto é o mês em homenagem a Otávio Augusto. Então, só com este exemplo, vocês veem a vaidade e o autoritarismo destes governantes romanos. Professor, os plebeus, né, os pobres de Roma, não tinham nenhum espaço na política. Quando os patrícios viram que os plebeus não iriam se acalmar, além da política do pão e circo, eles permitiram o cargo de tribunos da plebe. E os plebeus tiveram 2 representantes. Os 2 representantes mais famosos são o Caio, os irmãos, né, Caio e Tibério Graco, que tentaram fazer uma iniciativa de reforma agrária em Roma, distribuir as terras, um pouco das terras para os mais pobres. Gente, do que você precisa saber para a prova sobre Roma, esses são os pontos mais importantes. Mas vale a pena você dar uma olhadinha lá no que tem no livro, no que a gente grifou, no que a gente respondeu. Lembra que a gente dá respostas muito diretas. Vale a pena você dar uma olhadinha nos vídeos que estão ali no bit.ly/lumahistoria e assiste esse vídeo aqui de novo, tá bom? Um grande abraço e excelente prova para vocês!